Muito bom dia, segunda-feira, 28 de outubro, seu Povo News no ar, são exatamente 8 horas e 3 minutos, eu sou Ítalo Coriolano, fico aqui na sua companhia até 9 horas, 9 um pouquinho, levando até você os principais destaques desse começo de semana. E claro, óbvio, que o nosso assunto principal não poderia ser outro, eleições municipais, a disputa histórica travada aqui em Fortaleza, com uma vitória por muito pouco de Evandro Leitão, do PT, para o comando da Prefeitura de Fortaleza pelos próximos 4 anos. Uma diferença de apenas 10.800 votos para André Fernandes, do PL, que apesar da derrota se consolida aqui no Ceará como o principal nome da oposição. E no programa de hoje a gente vai detalhar para você, afinal, o que explica a vitória de Evandro Leitão, que durante todo o segundo turno aparecia ali atrás de André Fernandes numericamente, apesar do empate técnico. E qual o futuro de André Fernandes a partir de agora? Ele que conquistou uma quantidade expressiva de votos aqui na capital, tem, claro, aí condições de se reinventar e de galgar outros espaços de poder aqui no estado. Já peço para você ir deixando aí o seu like, 115 pessoas já aqui nesse comecinho de O Povo News. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Já aproveito para agradecer também quem ontem acompanhou a nossa transmissão, que também bateu recordes de audiência, 50 mil pessoas no nosso pico de audiência acompanhando simultaneamente a nossa cobertura, a nossa apuração em tempo real. Muito obrigado a você também que está aqui com a gente no Povo News, não só ontem, hoje, mas também há muito tempo. É o nosso companheiro fiel aqui e claro que em resposta, em agradecimento, a gente tenta levar até vocês o melhor conteúdo, as melhores notícias, bastidores, informações exclusivas, enfim, tudo para você ficar, claro, por dentro de tudo que é mais importante, ajudar você também a formar a sua opinião, a entender direitinho o que está acontecendo no mundo do poder, na política, na economia e também em outras áreas. Já peço, além de você deixar o seu like para a gente já alcançar a nossa primeira meta de 50 curtidas, participar aqui da nossa enquete. Qual é a pergunta de hoje? Você ficou satisfeito com o resultado das eleições em sua cidade? Por enquanto, 59% afirmam que sim, bastante. 31% disseram não, nem um pouco. Para 9%, tanto faz. Um abraço aqui para o Custódio, dizendo que os vídeos de André Fernandes, o feitiço se virou contra o feiticeiro. Talvez aí alguma explicação para a derrota de André Fernandes e a vitória de Evandro Leitão. Abraço aqui também para o Max Weber, para a Abigail Souza, todo mundo aqui já mandando o seu recado. Érico Gomes, depois estão reclamando da violência, enfim, muita gente aqui já deixando a sua opinião. Manda também o seu recado aqui pelo nosso chat, deixa aí o seu like, que já eu trago uma nova parcial da nossa enquete. Já estamos aqui com 40, já com certeza alcançamos a primeira meta de 50 curtidas. Mas vamos lá então, fazer um resumo, detalhar para você tudo o que aconteceu nesse domingo histórico, dia 27, marcado pela vitória do PT, pela vitória de Evandro Leitão, que foi eleito prefeito de Fortaleza para o período de 2025 a 2028. Ele vai substituir o atual prefeito, José Sarto, que não se reelegeu, o primeiro da história de Fortaleza a não conseguir um novo mandato. O resultado do segundo turno das eleições municipais foi o mais apertado da história de Fortaleza. O petista recebeu 716.133 votos, ou 50,38% dos votos válidos, contra 705.295 de André Fernandes, uma diferença de 10.800 votos, ou apenas 0,76 ponto percentual. Proporcionalmente, essa eleição não tem precedentes em termos de equilíbrio. Desde a redemocratização, a eleição de 1988 havia sido a mais apertada na capital sob qualquer aspecto, mas tivemos mudança. Naquela ocasião, Ciro Gomes derrotou Edson Silva. Em números absolutos, foram 5.317 votos de diferença. Porém, o eleitorado era bem menor.
E a diferença foi proporcionalmente maior, de 0,9 ponto percentual. Como a gente viu, atualmente 0,7 alguma coisinha. Além disso, outros pleitos registraram diferenças ainda menores em números absolutos, mas não proporcionalmente. Vamos lá falar de 1962. A diferença foi de 1.306 votos favoráveis ao coronel Murilo Borges Moreira, na disputa contra o principal adversário, Péricles Moreira da Rocha. Os dois, inclusive, são nomes de rua aqui em Fortaleza. Em termos percentuais, a diferença foi de 1,26 ponto percentual, maior do que a gente observou ontem, domingo. Ainda em números absolutos, nenhuma eleição se compara em equilíbrio à de 1936. Alencar Araripe venceu Pontes Vieira por uma diferença de 346 votos. Entretanto, na época, o voto era bem mais restrito, mulheres não tinham direito, nem analfabetos, era um outro contexto. As mulheres haviam conquistado o direito apenas 4 anos antes, mas eram tratadas de forma diferente em relação aos homens. Para elas, o voto era opcional, não era obrigatório. Para eles, obrigatório. Principal diferença, analfabetos eram proibidos de votar. O resultado é que o prefeito foi eleito em 1936 por 9.446 eleitores, bem diferente dos números atuais. Este ano, o pleito que escolheu Evandro Leitão teve a participação de 1.421.428 eleitores que votaram em um dos dois candidatos, ou seja, um contexto totalmente diferente e por isso que temos, então, neste segundo turno aqui em Fortaleza, a disputa mais acirrada da história da capital em termos proporcionais.